O tema da aula de hoje, galera, é o parágrafo de introdução. Até aqui nós estudamos o quê? O planejamento textual, Ai, como o planejamento textual ele é colocado, como a gente coloca o planejamento textual em prática. Não foi isso que a gente fez? foi. Fizemos lá a atividade da tempestade de ideias. Fizemos isso ensinando a vocês. Ana, tá me ouvindo? A Ana Paula entrou. Então, ensinando a vocês, deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Ensinando a vocês a como planejar, como pensar as ideias do texto, como pensar as ideias de tudo. E aí, Aninha, tá me ouvindo? Show de bola. Beleza? Então, a gente vai começar hoje com o parágrafo de introdução, que é muito importante. O parágrafo de introdução é o parágrafo mais importante de todo o texto, porque nesse parágrafo que eu vou ter toda a ideia do texto em geral. O que eu apresento na introdução, eu vou retomar o desenvolvimento, no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2 e na conclusão. Esse parágrafo é o parágrafo que eu preciso mais de uma estrutura de pensamento, de ideias, de parar, pensar, o que eu vou escrever aqui, como que eu vou fazer, é o parágrafo de introdução. Eu falo que como se fosse um parto normal, o parágrafo de introdução é o ombro do bebê. A parte mais difícil de passar. Depois que passou o ombro, o parto já está feito. Passa tudo lá, escorrega, viu? Lá no texto, beleza? Então, olha só, vou compartilhar aqui a tela. No Google Classroom de vocês tem alguns materiais, tá bom? Tem uma apostila, peraí, cadê compartilhar a tela? No Google Classroom de vocês tem essa apostila aqui, falou? Que é toda a parte, como dizer, um pouco mais estrutural. Tem alguém me chamando aqui no chat, peraí. Uma parte toda estrutural desse conteúdo, tá bom? Então, quem quer passar do caderno, pode copiar isso aqui, que tá bem legal esse conteúdo. É o primeiro da contextualização dessa parte de conceitual parágrafo de introdução. E a gente também vai ter esse slide aqui, que é o que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? O parágrafo de introdução. Deixa eu só ver aqui, bate-papo. Parágrafo de introdução aqui com a família Simpson. Todo mundo aqui animado, querendo ver o que nos espera. Vamos lá. O que é? Primeira coisa, o que é? O primeiro parágrafo de uma dissertação argumentativa, o que é uma dissertação argumentativa? É o tipo, gênero textual que a gente está tendo agora. É a famosa redação, né? Esse gênero textual chama-se dissertação argumentativa, essa tipologia textual, melhor, né? É sempre muito importante. O primeiro parágrafo de uma dissertação argumentativa é sempre muito importante, pois determinará o grau de interesse do leitor em continuar a leitura, obviamente. Então, ou seja, o leitor que tiver com o seu texto, ele vai continuar a leitura ou não pelo seu parágrafo de introdução. Falou? Então, um macete para um aluno de redação para ter uma nota considerável, uma nota boa, uma nota 1000, é ele pensar que várias pessoas podem ler o texto dele. Às vezes o aluno de redação fica pensando, mas só meu professor de redação que vai ler o texto. Para de pensar assim. Pensa assim, e se esse texto tivesse uma circulação maior? A preocupação com o leitor aumenta quando a gente pensa isso, tá bom? Então, vamos lá. O parágrafo de introdução precisa ser claro. O parágrafo de introdução precisa ser coerente, persuasivo e criativo. Não está conseguindo ouvir ainda, Nicolas, né? Então, vamos lá. O que eu digo quando tem que ser claro? Claro no sentido de ser objetivo, de não ser enrolado. O aluno acha, às vezes, que um parágrafo bonito, um parágrafo bom, é um parágrafo eloquente. O que é eloquente? Eloquente com palavras difíceis, nada disso. Um parágrafo claro, coerente, bem... Aí, coerente a gente diz quando tem a ver com sentido. Ele precisa ter um sentido muito claro, né? Um sentido
de raciocínio, uma linha de raciocínio coerente, é uma linha de raciocínio com sentido. Persuasivo, ele precisa convencer o leitor, a pessoa que estiver lendo, de alguma coisa. O que é essa persuasão? Que coisa é essa? Que você está certo, que você, em algum momento, a sua ideia vale a pena ser considerada. E criativo, que é um ponto aí que vai tornar o seu texto único, um texto seu. Deixa eu ver aqui, tem gente chamando. Vamos lá. Atenção, Homer Simpson está aí avisando. Atenção, o parágrafo de introdução é aquele que de fato introduz a abordagem que será defendida ao longo do texto. Então, o leitor vai saber que a sua linha. Então, o leitor vai saber qual será a sua linha de raciocínio, ponto de vista, as ideias apresentadas logo no início do texto. No primeiro parágrafo, o que a gente tem que informar para o nosso leitor? É isso que a gente vai ver aqui, que é muito importante e é o que é crucial para a gente nesse momento, que é a estrutura do parágrafo, tá bom? O que eu preciso no meu parágrafo de introdução? Duas coisas são essenciais para o meu parágrafo de introdução. Todo parágrafo de introdução precisa ter essas duas coisas. O quê? A contextualização do tema e a tese. O que é contextualizar o tema? Você colocar para o leitor qual é o tema. Você passar para o leitor qual é o tema que você vai falar. Antes de tudo, quem está lendo um texto precisa saber, do que está falando isso aqui, do que vai tratar isso aqui. Isso o leitor precisa saber de cara, logo nas primeiras linhas do seu texto, lá na introdução. E o que é uma tese? A tese é o seu ponto de vista. É onde você vai apresentar os seus argumentos, aonde você vai apresentar as suas ideias, o que você tem a tratar sobre aquele tema. Falou? Então, essa é a forma mais tradicional e eficaz de introduzir um texto dissertativo. Como, Gustavo? Eu vou contextualizar o tema e apresentar a tese. Isso tudo a gente vai aprender ponto a ponto. Como contextualizar o tema e como apresentar a tese. Contextualização do tema. Primeira pergunta que você tem que fazer na hora de contextualizar o tema. O meu leitor vai saber qual é o tema, qual é a temática do texto só pela minha contextualização? Ou seja, o que é contextualização, Gustavo? Chama-se contextualização o ato de trazer aquela temática para a realidade do leitor, traçando um panorama inicial da problemática. Nesse sentido, eu preciso mostrar algumas linhas, que tema é aquele e qual a sua relevância no meio em que ele vive. A contextualização do tema é a parte mais fácil do parágrafo de introdução, porque tem algumas técnicas que eu vou passar para vocês que a gente consegue fazer essa contextualização, beleza? Então, eu tenho alguns meios que me permitem fazer uma contextualização de uma maneira mais técnica, tá bom? Então, na contextualização, eu trago o tema para o leitor, tá bom? Por exemplo, se a gente estivesse falando da pandemia, agora do coronavírus, eu poderia começar assim uma contextualização. A pandemia do coronavírus vem afetando países de todos os continentes no mundo, trazendo mudanças no cenário político e socioeconômico dos países. Ponto. Isso aqui que eu falei para vocês agora da cabeça já é uma contextualização. O que eu fiz? Eu trouxe para o leitor qual é o tema. E qual é o tema? A pandemia. Falou? E aí o que eu fiz? A pandemia do coronavírus. O que eu fiz nesse exemplo agora que eu dei para vocês? Eu fiz uma declaração. O que eu falei sobre o coronavírus? Eu falei que é uma pandemia que está afetando o mundo no cenário político, no cenário social, na questão dos sistemas de saúde. Beleza? Então, só com isso, só com essa linha, só com essa declaração, eu já fiz metade do meu parágrafo de introdução, que é a contextualização. Olha que moleza. Falou? E aí depois vem o quê? Não botei aqui como construir uma contextualização, né? Eu posso fazer uma contextualização por declaração, foi algo que eu fiz agora. O que eu fiz? Eu fiz uma declaração sobre o coronavírus. Que o coronavírus está acabando eu não aguento mais ficar dentro desse quarto. Preciso voltar para a sala de aula. Eu fiz uma declaração. Fiz uma contextualização através da declaração. Vou fazer outra agora. Deixa eu ver outro tema. As redes sociais, que foi o tema que a gente trabalhou lá ou que a gente sempre trabalha, né?
Vou fazer uma declaração, uma contextualização por declaração. As redes sociais hoje, as redes sociais desempenham um papel fundamental na construção social nos dias atuais. Pronto, fiz uma declaração. Falei que ela é importante, as redes sociais são importantes. Já fiz uma declaração. Posso fazer por definição? Como é que eu vou começar um parágrafo de introdução com uma definição? Eu vou definir o que é o tema. Se é o coronavírus, o que eu vou fazer? Definir o que é coronavírus. Coronavírus é uma doença viral que começou na China e tem tais características nas redes sociais. Redes sociais são instrumentos tecnológicos. E aí eu defino o que é rede social, eu defino o que é o tema, eu vou definir o tema da maneira que eu vou definir qual é a temática que eu estou abordando. Se eu estiver falando de lei seca, eu vou definir o que é uma lei seca. Lei seca é uma medida do governo. Nananana. Se eu estiver falando sobre o preço da coxinha que é caro, eu vou ter que definir o que é preço. Tá bom? Eu posso também fazer por oposição, essa é muito legal. Por exemplo, do coronavírus. De um lado, os conservadores querendo acabar com a quarentena. Do outro lado, a equipe médica, ou melhor, né? De um lado, alguns políticos querendo acabar com a quarentena. De outro lado, profissionais da saúde defendendo a quarentena. Assim caracteriza-se o coronavírus. O que eu fiz? Oposição. Alguma dúvida? Não. Boa. Tá dando para entender ou tá rápido? Tá dando pra entender. Felizardo. Eu falo assim, ó. Alô? Oi. Tem gente que não tá conseguindo te ouvir. Mas aí é no computador de vocês. O que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui. O celular é que eu não sou rica. Nem computador tem. Vou colocar isso aqui gravado já já no nosso grupo. Aí quem não tá ouvindo vai conseguir ouvir. Beleza? Daqui a Tá pouco. bom. Ô, Felizardo, qual dessas é mais usada no Enem? Qual é a mais usada no Enem? Então, cada um domina uma técnica, tá bom? A técnica da declaração é a mais simples, ela é mais fácil. A da definição também é legal. Mas olha só, você sabe definir todos os assuntos, sabe? Não. Então, na definição, eu preciso um pouquinho mais de conhecimento técnico, às vezes, né, para definir. Por exemplo, o coronavírus, eu tenho que definir o que é coronavírus. Você só vai saber definir se você tiver um conhecimento prévio, tá bom? Agora, uma declaração já é mais fácil de fazer, entendeu? A oposição, eu gosto muito da oposição, eu acho que fica muito bonito o texto. Por exemplo, de um lado, a preocupação com a sociedade no trânsito. De outro lado, pessoas imprudentes cometendo infrações. Assim caracteriza-se a lei seca. Fiz isso por oposição. Coloquei de um lado e coloquei outro lado. Perceberam? Eu gosto muito dessa. Eu posso fazer uma pergunta. Eu posso fazer uma contextualização fotográfica ou uma citação. Tem vários jeitos. Eu coloquei no Google Classroom 18 maneiras de fazer uma contextualização para a gente treinar. Tá bom? Por exemplo, a fotográfica é muito legal. É assim, ó. Fotográfica é como se você colocasse várias fotos, várias imagens do que você está vendo. Por exemplo, sobre o coronavírus. Pessoas morrendo, hospitais cheios, CTI lotados. Ponto. Assim caracteriza-se a pandemia do coronavírus. O que eu fiz? Parece que eu tirei uma foto, entendeu? Tirei uma foto do hospital, tirei uma foto do CTI, tirei uma foto das ruas vazias e fiz uma contextualização. Por exemplo, de novo, ruas vazias, hospitais lotados, CTIs sem vagas. Assim caracteriza a pandemia do coronavírus. Olha que maneira é essa também. É uma fotográfica, é como se eu tirasse várias fotos. A foto da rua vazia, a foto do hospital e a foto do CTI. Mas só que eu não tenho como botar foto na redação, né? E eu falo essas fotos. Beleza? Então dá para logo perceber que a contextualização não é muito complicada. Ela é bem legal. Depois, galera, vem a tese. O que é a tese?
Qual é a pergunta que você tem que fazer? Meu parágrafo de introdução tem 2 argumentos para defender meu ponto de vista? O que é argumento, Gustavo? Argumento é a tua ideia, é aquilo que você vai usar para me convencer. Qual argumento você tem sobre o assunto coronavírus? Qual o argumento que você tem para defender a lei seca? Ou para acabar com a lei seca? Você tem que, primeiro, ser a favor ou contra e mostrar por que você é a favor ou contra, usando sempre 2 argumentos. Eu vou explicar por que desses 2 argumentos. Então, já a sugestão da tese está escrito aí, ó, informa de maneira abrangente os pontos que serão abordados e defendidos ao longo do texto. Atenção! Os argumentos devem ser só apresentados ao leitor, uma vez que a introdução não deve conter teor argumentativo. Vou explicar isso mais para frente. O que é? Eita, vou passar. Agora, olha só esse exemplo. Vamos lá. Milhouse está aí. Vou ler com vocês. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema muito presente. Isso deve ser enfrentado uma vez que diariamente mulheres são vítimas desta questão. Nesse sentido, 2 aspectos fazem-se relevantes: o legado histórico-cultural e o de respeito às leis. Olha a atenção nesse parágrafo aqui, que eu gosto muito da construção desse parágrafo. Obviamente, foi uma redação que tirou 1000 no Enem. Só peguei a introdução dela. Muito simples e perfeita. Olha só. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema muito presente, ponto. O que ela fez até aqui? Contextualizou o tema. E qual é o tema? A gente vai perguntar qual é o tema. O tema é a persistência da violência contra a mulher. Ela já me apresentou o tema. Eu sou o leitor. Eu não estava na aula dela de redação. Eu quero saber qual é o tema. O tema aparece? Apareceu o tema? Apareceu. Qual é o tema? A persistência da violência contra a mulher na sociedade. E como que ela fez essa contextualização aqui? Ela fez uma declaração. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema muito presente. Ela está falando, e ó, é um problema que acontece na sociedade brasileira, a persistência da violência contra a mulher. Ela fez uma definição? Não. Se ela tivesse feito uma definição, ela teria que definir o que é violência. Beleza? Se ela tivesse feito uma oposição, ela teria que mostrar 2 lados dessa situação. Que situação? A persistência da violência contra a mulher. Então, ela fez isso aí muito bem? Muito bem. E de verde? O de que está de amarelo é a contextualização. O que está de verde é a tese. Nesse sentido, 2 aspectos fazem-se relevantes. O legado histórico-cultural e o de respeito às leis. Ela tem 2 argumentos? Tem 2 argumentos. Quais são os argumentos dela? O primeiro, o legado histórico-cultural e de respeito às leis. exatamente. O que ela vai falar no texto dela, então? Primeiro, ela vai defender uma ideia de que as mulheres, sempre, esse problema da violência sempre foi um problema na história do Brasil, na história da humanidade. Ela vai falar sobre uma questão histórica, ela vai vai provar para o leitor que esse problema é histórico, ou seja, acontece há muito tempo, e depois ela vai falar sobre o desrespeito ou desrespeito às leis. Porque a sociedade brasileira tem algumas leis que defendem as mulheres, de Maria da Penha. Então, ela vai abordar essa questão de ser um desrespeito à lei também. Então, primeiro, tem uma questão histórica e, segundo, uma questão do quê? Da legislação, das leis. Deu para entender esse parágrafo aí? Não é simples. Olha só como é que é simples. Fazer um parágrafo nota 1000. Deu. Né? Não precisa encher de palavra bonita, de palavra que tu não sabe nem falar, que tu pesquisou no Google. Não precisa. Olha esse outro aí. A obesidade é considerada uma doença crônica e é um fator de riscos para doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensão, entre outras. Qual é o tema da redação? A obesidade. A obesidade. Beleza? E ela fez o quê? Aqui ela fez uma declaração ou uma definição? Uma definição. Muito bem, uma definição. Falou? Tá vendo como é que são maneiras diferentes? E aí ela botou aqui de amarelo, que eu marquei aqui toda a contextualização, e depois de verde. Mas a principal causa do acúmulo excessivo de gordura no organismo é a má alimentação e um consumo maior que o gasto de energia. Então ela tem aqui 2 argumentos.
para a obesidade? Primeiro é a má alimentação e o segundo, um consumo maior que o gasto de energia. Essa pessoa vai falar o quê? Que as pessoas que têm obesidade, um dos problemas dessa obesidade é a má alimentação e um consumo maior que o gasto de energia. Falou? Tenho dois argumentos? Tenho dois argumentos. Falou? Introdução tipo 3. Exemplo 3, o último exemplo. Historicamente, causadores de inúmeras vítimas, os acidentes de trânsito vêm ocorrendo com frequência cada vez menor no Brasil. Essa redução se deve principalmente à implantação da lei seca ao longo de todo o território nacional, diminuindo a quantidade de motorista que dirige após ter ingerido bebida alcoólica. Nessa contextualização aqui, tudo de amarelo, essa pessoa usou um pouco de história. Da política. Exatamente. Ela definiu um pouco a lei e fez uma declaração. Historicamente, causadores de inúmeras vítimas, acidentes de trânsito vêm ocorrendo com menos frequência no Brasil, com uma frequência cada vez menor no Brasil. Fez o quê? Uma alusão histórica. Essa redução deve principalmente à implantação da lei seca ao longo do território nacional, diminuindo a quantidade de motoristas que dirigem após ter ingerido bebida alcoólica. Ele faz mais puxado para a história e para a definição. Agora, olha o verde. A maior fiscalização, aliada à imposição de rígidos limites e à conscientização da população, permitiu tal alteração fosse possível. Então, quais argumentos eu tenho aí? Eu tenho a fiscalização. Eu tenho a fiscalização e eu tenho a conscientização da população. Beleza? Difícil, gente? Até aqui tá difícil? Não. Show de bola. Então, ó, nosso slide, acho que ele termina aqui. Fim da família Simpson. E é a primeira explicação que eu estou dando. Até bugando. É a primeira explicação que eu estou dando agora aqui sobre o parágrafo de introdução. Tá bom? Ele é um parágrafo muito simples, porém, a gente tem que pensar muito nele, porque é ele que vai salvar a minha redação inteira. A ideia da redação vai estar no parágrafo de introdução. Fala aí. Tu vai botar esse slide no Google? Já tá lá para vocês. Já tá tudo lá para vocês. O slide e uma apostila explicando tudo isso também. Agora, preste atenção que eu vou explicar o exercício de vocês. Olha só. É um exercício que vocês precisam faz com calma. Ele é grande, mas faz com calma. Faz um, depois faz mais 2, tá bom? Não fica com pressa, tudo não, porque você precisa pensar. Eu coloquei lá no Google Classroom 18 técnicas para a gente fazer uma contextualização. A gente está aprendendo introdução, mas aí a gente vai dividir introdução em contextualização e tese. Vamos começar agora a focar na contextualização. Mais para frente, eu quero estar na parte da tese presente com vocês na sala de aula, tá bom? Tá. Tem lá um texto. Tá bom, Felizardo. 18 técnicas para fazer uma contextualização, explicando. Vai estar lá a declaração, a definição, a... Essa caneca. Definição histórica, vai estar tudo lá, brum, explicando. E o exercício é o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Compartilhar a tela. Meu Deus. Eu quero, não. Solar, menino Jesus. Nunca tive tão sono. Olha aí o exercício. Tá todo mundo vendo aí? Não. Calma, tá no slide. Não, botei aqui. Ó, exercício de redação, a contextualização. Proposta. Os parágrafos. Ué, onde que ele tá vendo, gente? Troca a tela. Ou então depois tu entra no Classroom para dar uma olhada. Calma. Os parágrafos de introdução estão incompletos, tadinhos. Olha aí, tadinho dele. Você deverá Tadinho, mas tá todo preto. Você deverá completá-los com a contextualização. Escolha o modelo de contextualização, indique o modelo escolhido e preencha com persuasão, criatividade, o parágrafo, respeitando a temática proposta. Olha só, vamos olhar aqui no exercício 1.
Introdução 1. O tema é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Verdade. Tipo de contextualização. Você vai colocar aqui qual é o tipo que eu quero fazer dessa aqui. Poxa, eu acho que essa aqui é legal fazer uma declaração. Eu acho que é mais fácil, é mais interessante fazer uma declaração. Aí você vai botar aqui, tipo de contextualização. Você vai escrever Declaração. declaração. E aí Declara. você vai fazer uma... Você vai fazer... Você vai fazer aqui uma contextualização por declaração. Como é que eu poderia fazer? A violência contra a mulher, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um fator presente e muitos pesares sociais. Ou então, sei lá, você vai fazer... Ai, Felizardo falou umas palavras muito bonitas. Eu não vou falar essas palavras assim, não. Eu não ia botar nunca essa palavra. Ser simples igual no exemplo. Vamos lá. A lei 2. Os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Aí eu boto, não, essa aqui eu quero fazer uma declaração. Ai, que declaração de novo. Bota definição, você quer falar. Definição. Aí o que eu tenho que fazer? Definir o que é lei seca. A lei seca é uma lei implementada desde 2013. Exata. Meu Tomara Deus. que nossa Eu não sei fazer a definição da lei seca. Deixa eu ver outra aqui. Publicidade infantil em questão no Brasil. Eu vou fazer o quê? Eu sou inteligente, eu vou fazer uma oposição. De um lado, crianças querendo brinquedo. Brincadeira, não dessa forma. De um lado, crianças estimuladas ao consumismo. De outro, sei lá, empresas que faturam e ganham com o comércio infantil, com produtos infantis. Fiz uma oposição. Assim caracteriza-se a publicidade infantil no Brasil. Falou? Fiz uma oposição. Sim. Como é que eu vou fazer? Não sei. Você vai dar uma lida lá no... Mas, meu Deus. Publicidade infantil. Gente, é um tema aqui. Isso. Você Eu não ia pensar. está no Google, você pode pesquisar o tema, você pode ver um videozinho do tema para te ajudar, tá bom? Glória a Deus, né, Felizardo? Olha a introdução 4. É de novo a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Aí, se no primeiro você usou definição, aqui tu usa outra coisa. Falou? Usa outro meio, sei lá, fotográfica. Ou uma frase nominal seguida de uma explicação. Tá tudo lá explicadinho nesse documento, as 18 técnicas da contextualização. Falou? A violência doméstica e o feminicídio crescente no Brasil. Aqui, essa aqui sobre feminicídio, é legal fazer uma definição. Bota declaração. Ou então, mas por quê? Muita gente hoje feminicídio. Porque nem o outro sabe o que é feminicídio, Tati. Mas é bom definição mesmo, porque declaração nem todo mundo pensa do seu ponto de vista. Exatamente. E outra coisa, o feminicídio é algo, não, infelizmente, algo novo, né? Assim, novo. Então, a definição é legal porque vai trazer conhecimento também para o seu leitor. Tá bom? Aí tem intolerância religiosa, publicidade infantil de novo, aí você vai usar outro. Gente, o mesmo tema, Felizardo. Tu nem mudou os temas. Porque tu não botou aborto. Eu não mudei, por quê? Justamente para você saber fazer duas contextualizações sobre o mesmo tema. Foi proposital. Ah, tá. Diferente. Isso. Aí ele botou logo publicidade infantil, que eu sei nem falar. Não, publicidade infantil é simples. Eu posso mandar um vídeo lá para vocês falarem, dar uma assistida. Beleza? Além disso, eu vou estar online aqui no nosso grupo. Qualquer dúvida durante a semana é só você perguntar que eu vou responder, tá bom? Não precisa fazer os exercícios direto, querendo terminar, você tem que fazer com calma e pensando. Lembra que eu estou falando? Ah, meu Deus. Então, é o que você precisa pensar mais. Tudo bem? Então vou Eu deixar gosto de por biologia, último. fiquei 3 dias pra fazer. Ai, o meu não deixa para depois, não. Tudo bem? Então, olha só. Se você botar lá no YouTube explicando um vídeo sobre lei seca, você já faz 2 exercícios desse trabalho aí. A violência contra a mulher, você também consegue fazer 2. Tá bom? Ah, cada um é 2. Não, só a violência contra a mulher e... Não, É da criança. publicidade infantil.
Não sei. Aham. Publicidade infantil. É publicidade infantil. Falou? Ah, Tá. Alguma dúvida? não, só tem isso Não. no Não. exercício? É. Então, o que a gente E tem aí, lá no você Class? quer o quê? Lá no Class tem Maurício? bom, Que? o conteúdo, para você lá o slide e o exercício. Esse exercício inicial é só da contextualização. Beleza? Uhum. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar vídeo para vocês lá sobre cada tema do exercício. Um vídeo sobre violência contra a mulher, um vídeo sobre feminicídio, um vídeo sobre lei seca para ajudar vocês também. Beleza? Uhum. Então eu vou encerrar a live, vou colocar essa live aqui. Lá no. Gente, Fala. Felizarda, tua casa é bonitinha. Ah, é? Não, depois eu vou fazer lá. Que tem um monte de planta pra gente fingir que tá na praia. Tá bom, gente? Obrigado, ó. Obrigado, vocês são sensacionais. Vou pedir ajuda de vocês. Vocês que Ué, já acabou a aula. me ajudem a explicar, talvez, colegas, o exercício, tá bom? Ajudando. Tá. Contato com alguém, você explica, não, é dessa forma, não precisa fazer a tese, é só a contextualização. Tem um texto com as 18 técnicas. Isso. Tá bom. Obrigado. Aí 8 horas ao vivão, tá aí com a gente. Mas é esse jeito que a gente vai ficar. Se cuide e não pegue coronavírus, tá bom? Pode deixar a gente Tá bom. Valeu, galera.